Sejam bem-vindos ao novo episódio do Coronga Cast, abrindo essa semana, já caminhando para o final do ano, não para o final da pandemia. Muitos problemas aí, né? Um negacionismo que aflora a todos, inclusive dentro do nosso futebol aí, né? Nesse momento em que estamos gravando esse episódio do Coronga, o time do Palmeiras está esperando o Flamengo subir no campo. Quando você estiver ouvindo, isso aí já vai ter resolvido tudo, mas a vergonha já está na história, já está escrita na história essa vergonha que é o Brasil, o país da Covid-19, porque o Flamengo que inventou esse protocolo aí para voltar a jogar, agora teve todo mundo infectado, tentou impedir a realização da partida, a CBF também que só pensa nos interesses dela, não aceitou, o Palmeiras também, né, pensando no individual que é muito melhor enfrentar o Flamengo desfalcado, quis que acontecesse o jogo, ninguém tá nem aí pra saúde, ninguém fala da saúde dos atletas que estão infectados, porque isso é o de menos, Leonardo Palhano. O que importa no Brasil é tentar de toda maneira, na marra, fazer a engrenagem andar, mas não tem como fazer a engrenagem andar sem voar merda pra todo canto, Leonardo Palhano. Um abraço. Fala, Paulo. Fala, galera. Episódio 62 do Coronga. Estamos chegando longe e é isso, né? Assim, a gente tá vendo hoje aqui no domingo essa questão do futebol que representa representa muita coisa para nossa população, né? É o esporte nacional, é o que movimenta a alegria do povo brasileiro, ainda mais nesse momento triste, né? Em que a população está dividida, em que as coisas não estão funcionando normal, que a gente tem um governo negacionista, e aí, muito representado, inclusive, pela própria diretoria do Flamengo, né, que como você já colocou, começou tudo isso, né, a gente já trouxe aqui mais de uma vez, conversamos do Casão, Casagrande, né, que ficava batendo de frente com o presidente do Flamengo, e o presidente do Flamengo se esquivando. O senhor está falando em nome do Flamengo, não em nome do futebol. Os jogadores do Flamengo estão seguros, a família dos jogadores do Flamengo estão seguras, o Flamengo está dando as condições, o Flamengo testa, mas o futebol brasileiro não é só o Flamengo. Você não vai jogar, você não vai dividir o campo e fazer titular contra a reserva e disputar um campeonato. Tem Vasco, tem Fluminense, tem Botafogo, tem os outros do Rio de Janeiro, aí tem Campeonato Brasileiro, os de São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, eu vou voltar à mesma pergunta que o Galvão fez, eu acho que o Júnior também tem curiosidade de todo mundo. Por que a pressa, presidente? Por que a pressa? Por que não pode esperar mais um mês ou dois? Por que não pode ter mais segurança para se fazer isso? E agora essa situação bizarra, né? Uma briga entre a justiça comum e a justiça desportiva, que estão mostrando bem o clima de como as coisas funcionam, né? Flamengo, o time mais rico, mais poderoso e declaradamente aliado ao fascismo, declaradamente aliado ao bolsonarismo, gerando todo esse tumulto, essa loucura que a gente tá vivendo, né? E assim, eu aproveito para perguntar para você, Paulo, cara, como que você vê isso sendo jornalista esportivo, né? Será que esse é só o primeiro de muitos embates que a gente vai ver? Mesmo porque a gente vem vendo o noticiário internacional, né? Espanha fechando tudo de novo, lockdown. Israel fechando tudo de novo, lockdown. Grã-Bretanha governada pelo Boris Johnson, que é conservador, é de direita, é pró-Brexit, lockdown de novo. E aqui no Brasil, já esquecemos de tudo isso, os números vão voltar a crescer como já estão crescendo, né? Vide Manaus. E o futebol está dando esses sinais aí de que algumas pessoas estão tentando defender o bom senso e outras pressionando para que o plano do Flamengo continue a toda. O que vai acontecer, Paulo? Na verdade, assim, por mais que a Europa ainda conseguiu viver um período mais tranquilo e desenvolver o seu futebol sem grandes problemas, né? Você vê que é um problema do Brasil de fato, né? Essa questão de times infectados, de surtos dentro dos elencos, como aconteceu agora com o Flamengo, acontece com o Fluminense, já aconteceu na Série B. A Europa não fez uma bolha, né? Porque uma coisa é fato, né? O maior exemplo foi dado pela NBA e a gente já falou isso aqui, né? Os caras botaram todo mundo por 6 meses dentro de uma bolha na Disney,
botou família dos caras lá, que cada jogador pôde levar lá uma cota, tem espaço para todo mundo, eles vivem ali, mesmo assim os caras são testados todos os dias, basicamente, e tivemos zero, ou seja, o Covid não surge do nada. O Covid, ele é transmitido sempre de uma pessoa para outra em lugar que não tem Covid, não vai entrar o Covid, né? Então, assim, o esforço da NBA foi gigantesco, assim, é uma coisa quase que impensável, mas os caras tiveram condição e não se furtaram de fazer isso, cara. Impressionante, assim. Vai ser um sacrifício para todo mundo e tá lá, estamos chegando na fase final agora, já temos pelo menos até a gravação desse episódio, Los Angeles Lakers de papai LeBron James já aí na final da NBA depois de 10 anos. E é o seguinte, deu tudo certo por lá. Na Europa deu um negocinho ou outro, mas os caras ainda conseguiram fazer tranquilamente. Por quê? Porque a onda tava achatada, né? Ou ainda tá lá no continente europeu, a gente torce porque... Mas os caras lá, viu, eles são espertos, eles já fizeram uma vez, se precisar também... Acho que o pessoal, de modo geral, é um pouco mais consciente lá. Mas aqui no Brasil, Léo, o que vai acontecer com o nosso futebol é que o Campeonato Brasileiro tem grandes chances de melar, ou de ser algo que, de fato, vai ficar sempre aquela questão, foi o campeão, mas foi o campeonato que terminou com 28 jogos, porque não deu para completar por causa da Covid. Não sabemos, né? Vai depender de fato do que vai acontecer no país com relação às próximas ondas aí, no momento em que a gente poderia estar celebrando, né, em alguns lugares, algumas quedas aí de números, provavelmente a gente não vai ter muito tempo para celebrar e achar que tá tudo bem não, viu? Pelo menos nós, né, que sofremos até aqui, desde o primeiro momento até esse último, né, de formas diferentes, nós que respeitamos. A quarentena do Brasil é a quarentena em que alguns ficaram em casa para outros continuarem saindo na rua, né? E eu fui a parcela e o Léo também a parcela que ficou em casa. Talvez, né, nos próximos dias aí, eu por questões profissionais, de mudanças, tenha que sair um pouco mais da minha toca, mas faz parte, vou tentar me proteger ao máximo, e o que não quer dizer que eu vá fazer outras coisas, né, porque eu quero preservar a vida de quem tá do meu lado, né, então assim, eu ir pro bar e ir trabalhar e viver com pessoas no ambiente em que nem sempre vai dar para estar de máscara, como no bar não dá, eu vou estar colocando em risco a minha companhia no bar e também o meu companheiro de trabalho também, né. Essa lógica também de achar que... mas eu tô numa situação que eu tô mais exposta. Tá, mas... E o que você consegue fazer para não ficar tão exposta quando você não é obrigado a estar exposto, né? Acho que é isso que as pessoas tinham que pensar um pouco mais. E inclusive serve pro futebol também. Porque os jogadores, eles pegaram Covid da onde? Né? Eles não respeitaram protocolos, eles continuaram encontrando familiares, amigos, fazendo festas em casa, imagino eu, indo em cultos. Então, e aí infecta um do time, e aí leva pra casa do outro, né? Então, assim, você tá se expondo? Ok, talvez você precise se expor. Mas o que você faz pra não expor outras pessoas quando você não é obrigado a se expor? Fica o meu questionamento, a minha provocação inicial deste episódio tão especial do CorongaCast, que já está morando em meu coração de quarentena, Leonardo Palhano. E como não poderia deixar de ser, né, a gente tem que falar aqui do que está acontecendo no meio político no Brasil. E esse episódio, assim, eu vou deixar especial para explicar para o ouvinte também tudo que está rolando na eleição americana, que vai acontecer no próximo mês, né, e essa eleição é gigantesca e vai afetar literalmente o destino de todo mundo. Mas... só dar uma passadinha aqui na guerra que está rolando no PSL, né? O partido que elegeu Jair Bolsonaro, mas que teve uma divisão interna aí desde o começo, né? Que o presidente saiu do partido e depois seus filhos seguiram e cada um foi para um canto. Mas parece que o Bolsonaro e sua família estão negociando sua volta ao PSL e membros do partido já estão ameaçando fritar quem ousar divergir do nosso fascista Jair Bolsonaro, né? Os impeachments de Santa Catarina e Rio de Janeiro são, inclusive, um recado ao que acontece aos dissidentes
de extrema-direita, né, da direita brasileira, que ousarem ir contra a voz de Jair Bolsonaro, né? E aí, só para ficar claro para o ouvinte, né, o PSL nunca na história foi nada além de um partido minúsculo, nanico, até ser alugado pelo bolsolavismo, né? Ele cresceu em 2018 e elegeu muitos políticos, pessoas completamente desconhecidas até então, por conta da onda apolítica que estava rolando no país, né? E aí, o Bolsonaro, né, na época que ele criou a briga, ele insinuou que ele estava em desacordo em relação aos casos de corrupção de N membros do partido, né, e decidiu abandonar o PSL, não pela corrupção, né, mas porque existiam pessoas que estavam efetivamente querendo mais do que o Bolsonaro queria dar para eles, né. Ele saiu e tentou criar o Aliança pelo Brasil, né, que seria o primeiro partido efetivamente neofascista brasileiro, como colocou o jornalista João Filho do Intercept. Mas aí a criação do Aliança não vingou, né? O Bolsonaro conseguiu cerca de 1% das assinaturas necessárias para a criação do partido, e depois de ver que ele não conseguiria entrar em praticamente nenhum partido, ele resolveu tentar voltar pro seu aconchego, né? E aí ele ligou pro Bivar, né, o presidente do PSL, e começou a tentar negociar esse retorno, né? Mas ele impôs algumas condições para voltar, porque ele ainda tá forte, né? O Bivar ficou feliz da vida que ele anunciou que iria voltar. Ele pediu que o PSL recue dos processos, né, que suspendiam a atuação partidária dos dissidentes, né, impedindo que eles se candidatassem nas eleições municipais do ano, e expulsasse 8 parlamentares da sigla, entre eles os deputados Joyce Hasselmann, Julian Lemos e Júnior Bozella, e o senador Major Olímpio, inclusive, né, que inclusive falou que seria mais fácil Luiz Inácio Lula da Silva entrar no PSL do que o Jair Bolsonaro. E aí, em contrapartida, o PSL pediu que os bolsonaristas retirassem as ações contra o partido. E aí ficou claro, né, o oportunismo dessa galera na declaração do Bibo Nunes, né? Abre aspas para ele: sou o parlamentar que mais comprou brigas com o partido, mas agora joguei as pedras fora e só estou com flores na mão. Só que essa volta do bolsonarismo ao PSL não está sendo pacífica. O processo de impeachment, né, do governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, é um caso de que o bolsonarismo influenciará é um caso que mostra como o bolsonarismo influenciará essas próximas eleições municipais que vão acontecer em todo o Brasil no final do ano, né? O pior inimigo do PSL hoje é ainda o próprio bolsonarismo dentro do PSL, né? E o governador de Santa Catarina se elegeu através da campanha bolsonarista. Ele é ex-bombeiro militar, completamente desconhecido, surfou nessa negação da política de 2018, fazendo aquela campanha centrada nos valores da família tradicional, né? E o PSL, inclusive, conseguiu eleger a segunda maior bancada do estado. O governador chegou a ter apoio de 28 dos 40 deputados estaduais, até o seu rompimento com o bolsonarismo. E aqui em São Paulo, o Bolsonaro e o Russomano já estão fazendo as suas tabelinhas, né? O Russomano gravou um vídeo defendendo o governo, no caso da notificação feita pelo Ministério da Justiça aos supermercados e produtores por conta do preço abusivo do arroz. E aí o Bolsonaro republicou o vídeo do Russomano nas suas redes, né, no Twitter, comentando: uma aula de humildade e conhecimento. O Russomano até tentou colocar a Joyce Hasselmann como a vice da chapa, né? Inclusive com apoio do próprio Planalto. O que impediria a candidatura própria dela pelo PSL do São Paulo. E essa articulação contou com o apoio do PSL nacional, né, que tem que se aproximar do presidente, mas não vingou. O presidente do partido em São Paulo, o deputado Júnior Bozella, registrou a candidatura da Joyce e acabou com qualquer possibilidade de união entre essa ala do PSL e o Russomano. E aí fica claro que o Bozella nunca foi dos mais próximos com o bolsonarismo e cresceu dentro do partido depois da desfiliação do presidente, né? Inclusive, ele é considerado inimigo pelo clã Bolsonaro. E aí, para finalizar essa parte, mesmo sem anunciar formalmente o apoio a nenhum candidato das eleições municipais, né, pelo menos não nesse primeiro turno, o Bolsonaro vai ser ainda, e isso tem que ficar claro na cabeça de todo brasileiro, Bolsonaro será o principal cabo eleitoral desse país. Não vai ser Lula, não vai ser Dino, não vai ser Ciro Gomes. O PSL hoje tem 200 milhões de reais disponíveis no fundo eleitoral
para bancar a campanha municipal, né? Então ele não é mais esse partido nanico, sem relevância nenhuma. É gigante, é um partido gigante. E essa